Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Quem está feliz, dá um sorriso aí. Irmãos, eu achei na hora da adoração, do louvor, que a gente já estava na conferência do Espírito Santo. Quem teve essa impressão aqui além de mim? Uma unção de Deus tão forte. Imagina como é que vai ser a conferência. Vai ser algo muito marcante, realmente. Você que está nos assistindo, você tem que vir de 15 a 18 de junho, é algo muito especial da parte de Deus para nós. Sempre é um derramar muito grande do Senhor na nossa vida. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e poder ministrar aos irmãos, porque nós no Carisma, nós trabalhamos de uma forma temática. Deus nos dirigiu a vida do pastor Léo, para que a gente caminhasse de forma temática na Bíblia. E é tão maravilhoso a gente caminhar de forma temática nas Escrituras. É tão maravilhoso a gente pegar um tema, por exemplo, como fé, a matéria de fundamentos da fé, aprendendo o que é fé, como a fé vem, como liberar a fé. É tão maravilhoso você ter uma matéria chamada aliança de sangue. Irmãos, é forte, é ou não é? É forte. É algo muito marcante você ver as alianças de Deus na Bíblia com os homens e como Deus fez pactos para estabelecer a sua redenção, a sua bênção com o homem. E caminhamos na Bíblia com temas como o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E isso, gente, é tão maravilhoso. Por exemplo, justiça de Deus. Puxei a sardinha para o meu lado agora. Mas é precioso estudar a Bíblia com temas. Mas, amados, também há um jeito de estudar a palavra de Deus que eu quero te encorajar. Não só você que está aqui, mas você que nos assiste pela Rede Super. Nós temos uma mania, a mania de ler a Bíblia assim, de Gênesis a Apocalipse, ou de Mateus a Apocalipse. Todo mundo lê a Bíblia, aleluia, amém. A gente lê a Escritura de uma forma sistemática, de Gênesis a Apocalipse. Mas é tão precioso quando você, por exemplo, separa para estudar um livro da Bíblia. Ano passado, eu, pastor Léo, pastora Vanessa, pastor Braulio, pastora Raquel, nós nos reunimos para estudar as epístolas paulinas, por exemplo. Pegamos, por exemplo, Gálatas em fevereiro. E durante todo o mês de fevereiro, nós lemos Gálatas. São 6 capítulos. Todo dia a gente lia Gálatas uma vez. 6 capítulos. Gente, terminava o mês, eu marcava um café lá em casa. E a gente sentava para dividir e compartilhar o que cada um aprendeu lendo Gálatas. Irmãos, pastor Léo, pastora Vanessa, pastor Gustavo também estava com a gente. Eles falavam, quando eles falavam, eu falava assim, meu Deus, eu não li o livro de Gálatas. Porque era cada coisa rica que saía da vida deles, cada coisa que a gente compartilhava ali, que marcou muito o nosso coração. Eu quero não apenas estudar a epístola de Tiago com você, eu quero em nome de Jesus te encorajar a mergulhar mais fundo na palavra. A pegar um livro da Bíblia e a mergulhar no ensino. Enquanto eu estava ali adorando, no meio da adoração, no meio do louvor, Deus tocou meu coração para dizer algo, para profetizar algo. E eu queria que todo mundo levantasse a mão essa noite. Levante a sua mão como você recebendo essa palavra profética. A você que está na sua casa nos vendo. Eu creio que haverá um soprar do Espírito de ensino nas igrejas do Brasil. Nós vamos estudar a Bíblia de forma profunda, cada livro, cada verdade. Em nome de Jesus, cada igreja aqui representada neste lugar, cada lugar aonde essa voz, aonde essa palavra vai ser ouvida, vai ser recebida, haja um mover profético de ensino. Esse culto não é apenas para a gente estar aqui, esse culto é para trazer uma mensagem profética, um vento de Deus para o ensino, para o estudo bíblico, que flua em cada igreja, em cada casa, uma fome e uma sede de estudar profundamente a palavra. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga um forte amém aí. Amém. Por isso que nós vamos, nesses dias, estudar Tiago. Eu me lembro que parei algum tempo para fazer esse estudo de Tiago. Agora, realmente, eu não lembro há quanto tempo atrás comecei a fazer isso. Ler, reler, ler e reler. E estava fazendo isso de forma devocional quando Deus me dirigiu a esse livro. Você vai poder, como o pastor Léo ali indicou,
na Tenda da Bênção, você pode adquirir por apenas R$10, gente. É um preço bem barato mesmo, você pode adquirir. E aí, você vai poder acompanhar mais ainda, junto comigo, essa dimensão que nós vamos aprender aqui durante o nosso estudo. Amém? Abre a sua Bíblia comigo, então. Adivinha onde? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso de número 1. Nós vamos caminhar assim, verso por verso, tá bom, irmãos? Tiago 1, verso 1, a Bíblia diz assim: Tiago, servo de quem, gente? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. É interessante que Tiago, quando manda a carta, Tiago, ele é um apóstolo em Jerusalém, e nós vamos falar dele um pouquinho mais, mas ele está mandando essa carta para regiões imediatamente fora da Palestina, junto à linha costeira para o norte, na Síria, e no sul da Ásia Menor. O que é essas 12 tribos dispersas, irmão? É a igreja que se dispersou com a perseguição. Como Tiago é apóstolo em Jerusalém, ele firma o seu apostolado ali por quase 20 anos, até que ele morre apedrejado. Você vai perceber que Tiago manda essa carta para lidar provavelmente com irmãos que eram da congregação em Jerusalém e que foram dispersos com essa perseguição. Eles estão ali imediatamente fora da Palestina, ao norte, na Síria, e no sul da Ásia Menor. Há uma discussão a respeito da autoria dessa carta. Alguns colocam a carta em xeque quem seria o autor da carta. Mas, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, parece ficar muito claro o autor dessa carta. Por quê, Drummond? Pela série de fatores que nós vamos ver agora. Existem mais de um Tiago na Bíblia, Drummond, existem vários. Mas só existem 2 que poderiam ser proeminentes e autores dessa carta. Um deles faz parte de um trio top. Quando Jesus queria se revelar, ele estava no meio. Pedro, Tiago e João. Esse Tiago que estava junto com Pedro e João, alguns confundem e acham que esse Tiago foi o que escreveu a epístola de Tiago. Mas, em Atos capítulo 12, você vai perceber que Herodes Agripa I mandou matar à espada esse Tiago. Esse Tiago morreu bem no início da difusão do Evangelho. Esse Tiago não pode ter sido escritor dessa carta, porque ele morre muito cedo da profusão do Evangelho para outros lugares. Então sobra uma pessoa de proeminência. E essa pessoa de proeminência, irmãos, ele chegou a um postulado, a um lugar, aonde, se você olhar para Atos capítulo 15, você vai ver uma coisa. Pedro, João, os discípulos, como Paulo, acatam o parecer desse homem em Atos 15, no famoso concílio de Jerusalém. No famoso concílio de Jerusalém, a voz de Tiago é liberada e simplesmente Pedro, João e Paulo acatam o que Tiago fala. A respeito da confusão que havia sido feita com os gentios e judeus, a orientação que ele dá é acatada simplesmente pelas maiores autoridades da época, que eram Pedro e João e Paulo. Por isso você repara que a voz de Tiago tem um peso muito grande. Agora, quem é esse Tiago que até Paulo, até Pedro, até João, os outros apóstolos, acatam a voz dele em total respeito? Quem é esse homem? Abre comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 19. E não vi
a nenhum dos outros apóstolos, senão a quem, gente? Diga mais forte, senão a quem? A Tiago. E quem é esse Tiago? Irmão do Senhor. Vem comigo em Marcos capítulo 6. Tiago, irmão do Senhor. Irmão de Jesus. Jesus teve irmão carnal, Drummond? Teve. Irmão de sangue? Teve. Vamos ver isso claramente aqui. Marcos capítulo 6. Versículos número 3. Reparem que Jesus vai para Nazaré, sua cidade onde ele nasceu, cresceu. E quando ele vai para lá, as pessoas lembram dele e lembram da família dele quando ele ainda não era alguém seguido por discípulos, seguido por pessoas que poderiam ser chamadas de irmão de Jesus. Então, esse irmão de Jesus aqui, jamais em tempo algum poderia significar um discípulo. Por quê, Drummond? Porque aqui os nazarenos estão vendo Jesus antes de Jesus ser quem ele é. Vamos ver comigo, Marcos 6, verso de número 3. Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de quem, gente? E irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Repare uma coisa muito interessante aqui. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Agora, Maria e os seus filhos não acreditaram no ministério de Jesus assim que começou. A Bíblia nos conta que eles achavam que Jesus estava louco. Eles achavam que Jesus tinha perdido a sanidade. Você vai reparar que Jesus aparece ressurreto aos apóstolos e a Tiago. Você vai ver que depois que Jesus é assunto aos céus, Atos 1, verso 14, nos diz que Maria e os irmãos de Jesus agora estão ali esperando pelo Espírito Santo. Ou seja, a família mudou de opinião acerca de Cristo. Tiago se tornou então um homem que era irmão, preste atenção nisso, ele é irmão carnal de Jesus, mas depois passou a ser seguidor de Jesus. Eu tenho um irmão maravilhoso chamado Charles. Irmão, eu cresci com ele. Quem tem irmão? Você conhece seu irmão? Você não cresceu com ele, é ou não é? Tiago cresceu com Jesus, como eu e você crescemos com os nossos irmãos. Maria e José perderam Jesus, irmãos, quando Jesus tinha 12 anos de idade. Algumas pessoas defendem que Maria não teve relação sexual com José. Mas, na realidade de um casamento judaico, irmãos, só existe uma aliança feita quando há relação sexual. Então, Maria realmente concebeu Jesus virgem, mas depois ela casou com José. E José não ficou na seca por 12 anos. Porque alguns querem conotar que porque José desaparece da narrativa bíblica dos 12 aos 30 anos de Jesus, Maria não teve relação nenhuma com José, mas são 12 anos pelo menos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas Drummond, por que você está falando tudo isso? Porque esse cara que cresceu com Jesus, que virou alguém que testemunhou a ressurreição, que foi apóstolo em Jerusalém, esse homem que Paulo, Pedro, que os apóstolos param para ouvir, que Paulo quando diz, ele fala assim em Gálatas 1,19, eu só cheguei e ouvi, foi Tiago, que é o irmão do Senhor. Esse cara escreve uma carta para mim e para você. Para irmãos que estão passando por adversidades, por provações, que estão sendo oprimidos pelos ricos em tribunais, que estão sendo explorados, que estão vivendo situações terríveis. Esse apóstolo escreve. Irmão, o primeiro versículo já é uma pérola para o nosso coração. Por que você diz isso, Drummond? Porque, irmão,
Se você fosse irmão do Bill Gates, realiza aí. Seu sobrenome é Gates. Ou Jobs, Steve Jobs. Ou você é filho do presidente dos Estados Unidos. Você tem um sobrenome forte. Irmão, quantos usariam o nome Gates, Steve Jobs? Quantos usariam o nome de alguém tão influente junto do seu próprio nome? Eu conheço gente que diria assim: meu nome é Drummond Jobs. Meu nome é Carlos Gates. Cara, tu é parente do Bill Gates, sou. Agora, Tiago é irmão do rei do universo. Mas não se apresenta assim para a gente. Ele diz: Tiago, servo do Senhor. Porque não tem título melhor para alguém do que ser servo de Jesus Cristo de Nazaré. No primeiro versículo, irmãos, aprendemos uma coisa: ser servo é o mais alto título que alguém pode ter. Ninguém vai dizer no último dia para você, quando você chegar aos céus, ninguém vai dizer apóstolo bom e fiel, pastor bom e fiel, mestre bom e fiel, diácono bom e fiel, doutor bom e fiel. Ele vai dizer servo bom e fiel. Nós temos uma geração de pessoas que se apresentam pelo título, que colocam um título antes do seu próprio nome. Irmãos, eu respeito qualquer realidade de título, mas entenda uma coisa comigo. Repare que o título muitas vezes acompanha exatamente o quanto mais alto eu estou. Porque se eu sou doutor, alcancei doutorado, eu quero que se coloque no meu nome, antes de mim, doutor, pastor, delegado. Quando o cargo é de alta posição, o título vem antes. Agora, irmão, eu nunca vi alguém falar assim: qual é o seu nome? Carlos? Não. Faxineiro Carlos. Não, Gari Antônio. Nunca vi ninguém fazer isso. Por quê? Porque não é um cargo que traz influência e aparece para os outros. Amado, chegou a hora da igreja brasileira viver uma vida de servo, que não valoriza títulos por melhores que eles sejam. Eu não estou falando contra você ser um pastor ou ter um chamado. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando sobre valorizar a coisa mais importante para nós, que é ser servo. Isso é tão importante da gente entender, porque tudo mais que vai vir pela frente, irmãos, precisa de uma vida de servidão. Porque o que nós vamos falar daqui para frente, se a gente não é servo, irmãos, a gente vai parar de servir a Deus. Irmão, cliente não vai viver a epístola de Tiago. Cliente reclama do ambiente, servo faz algo para mudar o ambiente. Cliente reclama do serviço, servo está servindo para melhorar o que está acontecendo. Cliente, irmão, vive para si, servo vive para aquele que chamou e começou a boa obra. Por que isso é importante, Drummond? Porque se a igreja, se esses irmãos que estão nessas regiões não entenderem sua vida de serviço, como Tiago exemplifica com a própria vida, eles não vão conseguir caminhar na altura do que Tiago está ensinando nessa carta. No versículo 2, vai comigo lá. Tiago, capítulo 1.
Primeira verdade é a verdade do serviço. Segundo, Tiago 1, verso 2. Vamos ler o verso 2, 3 e 4 juntos. Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes em várias provações, sabendo, diga comigo, sabendo que a prova da vossa fé, ou a provação da vossa fé, opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Por que é importante já vermos o serviço na vida de Tiago? Porque o verso 2 já está dizendo para a gente o seguinte: meus irmãos, tende alegria pelo passardes por várias provações. Tiago já está dando um aviso, irmãos, que parece que falta dar a muitas pessoas na igreja. Haverá provações. Diga para o irmão do seu lado assim: haverá provações. Mas, irmão, olha que boa nova. Elas vão passar. Vou dizer isso de novo, elas vão passar. Provação vai passar. Provação não dura para sempre, provação vai passar. Mas ela existe. Sabe o que acontece no Brasil hoje, irmãos? Parece que a gente é polarizado. De um lado estão os otimistas e do lado estão os pessimistas. Mas eu ainda vou chamar esse otimismo de otimismo utópico, porque a gente tem que ser otimista e a gente vai ver como é o nosso otimismo. Otimismo utópico, irmão, é aquele que é só vitória. Só vitória, só vitória, só vitória. Como é que você está, irmão? Só rompendo, só rompendo. É o cara que só vê, irmão. A utopia, é tudo maravilha, é tudo mil maravilhas. Isso é um otimismo utópico, gente. Por que é utópico, Drummond do céu? Porque, irmão, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tiago, irmão dele, disse: vocês vão passar por provações. Então, peraí, tem momento difícil na vida do crente. Irmão, tem gente que só decora Romanos 8,37. Em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ah, irmão, mas Romanos 8,35 diz o quê? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, fome, nudez, perigo, espada, angústia? Como está escrito, como ovelhas mudas fomos levados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, tem a tribulação, mas em cada uma delas tem vitória para nós. Então eu não posso ficar no otimismo utópico, que é só vitória. Mas, irmão, tem um outro polo, que é o polo do pessimismo. Irmão, sangue, fogo e fumaça. Pessimista, irmão. E aí, irmão, como é que você acha? Vai romper? As coisas vão acontecer? Ah, sei lá. Tudo tão difícil, irmão. Tem os pessimistas escatológicos, né? Pessimista escatológico é assim. É assim mesmo. Desde que o mundo é assim, Jesus já está voltando, é os últimos dias. Em outras palavras, o conselho dele é o seguinte: já que é os últimos dias, senta no chão e chora. Drummond, aonde está essa expressão de passar por provações em Jesus? Porque Jesus nem é pessimista e nem é otimista utópico. Irmão, eu percebo que hoje tem uma geração de crentes que eles têm a palavra para vencer, mas eles não sabem lidar com o fracasso. E Jesus não é um mestre para te ensinar só a lidar com o sucesso. Ele é um mestre que também te ensina a lidar com os fracassos. Drummond do céu, o que é isso? Uai, gente. Jesus vira para os discípulos e manda eles numa missão. E a missão era o quê, Drummond? A missão era eles levarem o evangelho. Aí Jesus falou assim: olha, se estiver enfermo, vocês vão curar. Se estiver leproso, vocês vão declarar que ele é limpo. Se estiver morto, vai ressuscitar.
Irmão, olha a glória que ele está prometendo que vai acontecer. Então impõe as mãos. Irmão, ele está declarando fé. Ele está injetando neles a palavra da fé, a palavra de vitória. Mas junto ele está falando o seguinte: mas se chegar em alguma cidade e o pessoal te rejeitar, você está vendo como é que ele não é utópico, gente? Vai ter glória, vai ter ressurreição, vai ter cura, vai ter milagre. Quem crê comigo assim? Eu creio, irmão. Agora, irmão, vai ter lugar que ninguém vai te receber. O que Jesus faz? O que ele manda fazer? Olha, quando a cidade não receber vocês, vocês fazem uma coisa. Sacode o pó das sandálias. Quando você estiver saindo da cidade, sacode o pó da sandália. O que ele está dizendo? Não deixe agarrada a você a rejeição dessa cidade. Porque você tem um futuro em Deus. Você tem um chamado em Deus. A próxima cidade para a qual você vai não pode estar influenciada pelo fracasso da cidade onde você foi. Sacode o pó. Você vai passar por provação mesmo, irmão. Sacode a poeira. Irmão, preguei, ninguém recebeu Jesus. Preguei, foi caótico, Drummond. Até os grilos cantavam. Drummond, vim fazer algo, não deu certo. Irmão, sacode a poeira. Tem mais gente que Deus vai usar você para tocar. Provação vai passar. Você pode repetir comigo isso mais uma vez? Provação vai passar. Aí Tiago manda fazer uma coisa então. Já que provação passa, tende alegria no passar por várias provações. Dá um sorriso aí mesmo, gente. Se você estiver na provação, dá um sorriso mais ainda. Bom, não sei você, mas quando eu olhei um negócio desse, me dá uma sensação de que ele está mandando eu ter alegria no problema. Tem de alegria no passar por várias provações. Tiago está doido. Tiago está mandando eu ter alegria na provação. Que é isso? Não, irmão, tem uma palavra-chave aqui. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele diz, tem de alegria no passar por várias provações. O verso 3 diz, sabendo. Repete comigo, sabendo. Sabendo o que, Drummond? Sabendo que a provação da vossa fé opera a paciência. E a paciência, a obra perfeita. Peraí. A alegria não é pela provação. A alegria é porque eu sei que depois da provação, a minha fé, que foi provada, vai desenvolver em mim paciência e perseverança. E quando essa perseverança tiver a obra completa, eu serei íntegro, diz o texto. Drummond, o que você está dizendo? A fé que foi provada vai liberar alguém mais paciente. Esse paciente será mais íntegro, com um caráter mais íntegro. Tente alegria no passar por várias provações, sabendo, sabe o quê? Sabendo que quando acabar a provação, você será um crente melhor. Irmão, não dá para ter alegria pela provação, mas dá para ter alegria no que você vai se tornar depois da provação. Uau! Você está pegando isso aqui comigo. Drummond, eu pensei que tribulação, provação destruía. Não, irmão. Romanos 5, verso 3, o apóstolo Paulo usa a mesma palavra sabendo. Romanos 5, verso 3, ele fala assim, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, diz ele, experiência. E a experiência, a esperança.
Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Tribulação não vai destruir você, vai produzir em você o caráter de Cristo. A minha fé é provada. Ah, Drummond, mas eu conheço gente que passou pelo problema e ficou pior. Verdade, porque não andou em fé no meio do problema. Porque não é tribulação sozinha que vai produzir alguém melhor depois dela. É a fé firme, dizendo que aquele que começou a boa obra vai terminar a boa obra, que vai te aperfeiçoar, irmão. Tenha alegria, porque Deus está fazendo uma obra em você através daquilo que você está passando. É uma frase famosa de um autor desconhecido que diz que quando Deus não muda a circunstância, Deus usa a circunstância para mudar você. Tiago diz: tenham alegria. Você pode tocar no seu irmão e falar assim: tenha alegria. Quem é servo tem alegria no passar por provações, porque entende que a provação está aperfeiçoando a si mesmo. Mas o verso 5, vem comigo, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto. Fala assim: não lança em rosto. E o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A todos Deus dá liberalmente a sabedoria. Deus, Ele dá liberalmente. Quando eu estou passando por uma situação difícil, eu devo pedir sabedoria a Deus. Irmãos, quando foi dado a oportunidade a Salomão de pedir qualquer coisa, a Bíblia nos conta que Salomão podia, de acordo com o sonho, com aquilo que Deus estava dando a ele, pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele podia pedir dinheiro, ele podia pedir um carro. Carro na época não, né? Uma carruagem. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele podia pedir mulheres, ele podia pedir poder, reino, governo, autoridade, liderança. Mas Salomão faz uma coisa: me dá sabedoria. Amados, Tiago, por alguns teólogos, é considerado o Provérbios do Novo Testamento. Vocês vão ver na sequência do nosso estudo depois, que sabedoria é algo que ele fala bastante. Ele faz um paralelo entre sabedoria maligna e sabedoria divina. Ele fala de sabedoria muitas vezes. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para lidar com coisas. Quem tem coisas na vida que você fala assim: Drummond, eu preciso muito da sabedoria de Deus para lidar, além de mim. Ô, gente, nós precisamos. Principalmente quando a gente passa pela provação, na nossa fé, que a gente tem a sabedoria para colocar a fé. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Que quando eu peço, Deus dá liberalmente. Mas sabe o que eu acho forte, irmão? Não é só a palavra liberal, que indica que Deus está dando generosamente ou simplesmente, sem dar, sem fazer muito confusão no dar. Liberalmente fala de simplicidade. Simplesmente Ele dá. Mas a outra palavra, irmãos, eu acho muito interessante. Que Ele fala assim: e não lança em rosto. Não lançar em rosto, eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas tem uma expressão que fala assim: jogar na cara. Vocês conhecem essa expressão? A palavra no grego usada para não lançar em rosto é uma palavra no grego que fala assim: insultar e censurar. É o nosso jogar na cara. A mãe, às vezes, para ensinar a gente a fazer isso, né? Jogar na cara. Vou te dar isso, hein, menino? Eu vou te dar, mas você está sendo muito mal, hein? Eu vou fazer isso com você, mas você não presta. Estou fazendo porque eu gosto de você. Ao mesmo tempo que a pessoa dá,
ela joga na cara que você não merece. Quem já ouviu um joga na cara assim? Eu vou te dar, mas você não merece isso que eu estou te dando. Irmão, Deus dá liberalmente e não joga na cara. Quando você vem pedindo algo a Deus, irmão, Deus não olha para você, dá para você e fala assim: vou te dar, mas você é um sem vergonha. Vou te dar esse renovo, vou te dar essa paz, mas você não merece. Não, Deus não faz isso. Estava falando essa terça na aula, irmãos. Quando o pai do filho pródigo vê o filho pródigo correndo, na verdade o filho pródigo aponta no final e o pai sai correndo. Agora o pai podia esperar o menino ali, né? O pai podia cruzar os braços. Tá voltando. Pegou meu dinheiro da herança, gastou tudo. Tá voltando. Quer ser o quê? Empregado? Eu vou até te dar. Mas tu não presta, hein? Tu vai trabalhar, mas tu não presta. Não, não foi isso não, irmão. O pai correu para dar um abraço nele, beijar ele, e ele estava fedendo a porco. Jesus, irmão, está ensinando nessa parábola que o pai beijou o filho sujo e fedido do pecado antes de limpar ele. Talvez você está nos vendo pela Rede Super ou veio visitar a gente aqui. O Open Carisma é aberto para todos. Eu quero dizer para você, o Pai te ama, te abraça, te beija na sujeira que você estiver. Ele te envolve. Ele te chama de filho. E por favor, não vire para ele e fala: pai, pequei contra o Senhor e contra ti, trata-me pelo menos como um dos teus empregados, irmão. Ele não vai tratar como empregado aquele que é filho. Não, eu vou trabalhar porque eu errei tanto, eu pequei, eu não posso. Irmão, tem uma festa acontecendo para você. Ele morreu para te salvar, ele não joga na cara o seu pecado. Irmão, vai ser assustador uma coisa. Quando Deus abraçar você, você vai falar assim: o Senhor está me abraçando? Mas eu estou sujo. O Senhor não está abraçando o Billy Graham, não. Você não está abraçando. Irmão, quando Deus olha para nós, já reparou que Deus parece que não vê quem a gente é? Irmão, Deus não tirou selfie do seu pecado e botou hashtag carisma open. Olha lá, com a mão levantada adorando. Agora há pouquinho agiu errado. Não. Olha lá o meu filho amado, em quem tem um prazer. Eu não jogo na cara o pecado dele. Sabe por que Deus não joga na cara o pecado e Ele dá liberalmente, irmão? Porque quando o amor dele entra, irmão, nunca mais você é o mesmo. Ninguém está aprovando o pecado, Deus não aprova o pecado. Mas o amor de Deus constrange para a gente não ser mais a mesma pessoa. Logo que o pai abraçou e beijou, o pai falou: vamos tirar essa roupa dele, está tudo sujo. Vamos botar um anel no dedo, vamos botar uma sandália no pé. Vamos mudar a vida dele, vamos para casa de novo. Vamos fazer festa. Deus não joga na cara. Deus não bota o filme Eu Sei O Que Você Fez no verão passado. Irmão, quem fez esse filme tem uma criatividade. Que o nome do primeiro filme é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. O número 2 desse filme é Eu Ainda Sei.
Irmãos, Deus não coloca esse filme, eu ainda sei o que você fez no verão passado. Por que, Drummond? Porque quando ele olha para trás, ele não vê o seu pecado, ele vê o sangue de Jesus te cobrindo, irmão. Aleluia. Aleluia. Não joga na cara. Deus olha para você aqui, para você que está nos vendo pela Rede Super, Ele não vê você hoje, Ele vê você amanhã. Deus olhou para Abraão, cuja esposa era estéril, e viu nele um pai de multidões, quando ele não tinha filho nenhum. Deus olhou para o fraco Gideão e viu nele um homem forte e corajoso. Deus olhou para um copeiro chamado Neemias e viu nele o reconstrutor de Jerusalém. Deus olhou para um assassino chamado Moisés e viu nele o libertador de Israel. Deus olhou para um pastor de ovelhas chamado Davi e viu nele o rei de Israel. Deus olhou para uma prostituta chamada Raabe e viu nela a antepassada do Salvador. Deus olhou para um pescador rude e impulsivo chamado Pedro e chamou ele de pescador de homens. Aleluia! Aleluia! Se é para o Senhor, bata mais forte mesmo, irmão. E dê brados para Ele que não joga na cara. Aleluia. Verso 6. Aleluia. A graça do Senhor está aqui, gente. A graça do Senhor está aqui. Tiago 1, verso 6. Peça, porém, essa sabedoria, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmão, se você vai entrar numa dimensão de fé, irmão, por que é importante você entender o que você entendeu agora? Que Deus não joga na cara. Porque o único lugar onde a fé se apoia é no amor de Deus. Sabe por quê que muita gente não tem sido ousada em fé? Porque só olha para si mesmo. Deus não joga na cara dele, mas ele joga na cara dele. Ele olha no espelho e fala assim: você não presta. Você não vai dar em nada. Quem é você para receber alguma coisa? Quem é você para andar por sobre as águas? Fica imaginando, gente. Quando Pedro pediu, manda uma palavra, Jesus. Já imaginou? Jesus virar para ele: e quem tu acha que é para andar na água? Tem gente que é assim, gente. Fica pensando: quem sou eu para andar nas águas? Quem sou eu para ser batizado com o Espírito Santo? Quem sou eu para ser curado? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Irmão, você é filho de Deus. Se você olhar e jogar na cara, na sua cara, se você ficar olhando para os seus defeitos, você nunca vai ter fé para pedir nada a Deus. Porque ou a fé está no amor de Deus, ou a fé estará nas suas imperfeições. Ou a fé está no poder de Deus, ou a fé está nos seus defeitos. E eu nunca vi homem de fé nenhum caminhar assim. Pedro era um homem cheio de defeito, irmão. Mas ele confiava no amor de Jesus. Por isso que ele pede Jesus para dar uma palavra para ele. Ele não tem medo se Jesus vai brigar com ele ou não. Ele pula. Jesus pergunta quem é o Filho de Deus, ele fala. Depois ele se acha demais, né? Fala para Jesus não ir para a cruz, não morrer.
Mas Pedro vai viver. Gente, nós precisamos viver mais. Irmão, o que você está dizendo? Que a gente não está vivendo muito, não está pedindo sabedoria, não está vivendo em fé, irmão, porque a gente olha para a gente e fala, quem é eu para fazer isso? Quem sou eu para andar? Peça com fé. E a fé só tem olhos para Jesus, só para Jesus. Só para Jesus. Irmão, Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus. Em termos de traição, o quesito traição, os dois estão juntos. Um de um jeito, outro de outro. Mas por que um vai para a forca e o outro vira o pregador de Pentecostes? É porque um não conhecia o amor, o coração de Jesus, e o outro conhecia. O cara que negou Jesus 3 vezes, quase 50 dias depois, aproximadamente, é o mesmo que está pregando em Pentecostes. Eu conheço gente que, se tivesse negado Jesus, depois de 50 dias, irmão, estaria debaixo das cobertas, se culpando e se inferiorizando. Mas quem conhece o amor de Deus, sabe que o amor de Deus nos levanta para viver misericórdia e graça, gente. A fé está nele. Mas vamos voltar aqui para o texto. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Aí ele fala assim, o que duvida é como a onda do mar, que ele diz que é impelida e levada pelo vento. Vamos entender as figuras aqui comigo. Vento, gente, fala de adversidade. O Pedro que andou por sobre as águas, você lembra? O Pedro que andou por sobre as águas, ele reparou na força do vento. E quando ele reparou na força do vento, Pedro começou a afundar. O vento fala de adversidade. A Bíblia fala que tempestade veio sobre a casa na rocha e sobre a casa na areia. Os ventos vieram sobre ela, chuva veio sobre ela. Então, vento na Bíblia, em muitos lugares e nesse, tipifica ou simboliza a adversidade. Agora olha só, o homem que duvida, mas que não anda pela fé, ele é impelido e agitado pelo vento. Gente, a figura é bem interessante, porque o vento faz a onda ir para um lado e para outro. A água vai para um lado, vai para o outro, de acordo com a intensidade do vento. Irmão, quem duvida, ele é levado pela adversidade. Ele é uma onda que uma hora está lá em cima e outra hora está lá embaixo. Uma hora está bem, outra hora não está bem. É um homem de ânimo dobre, ou seja, tem um duplo ânimo, tem uma dupla dimensão de ânimo. De um jeito ele está, um dia ele está bem, feliz da conta, e outro dia ele está mal. Quem tem dúvida, gente, vive num vai e vem como uma onda do mar. Um dia bem e um dia mal. Quem já teve momentos na vida de desânimo e momentos de euforia? Levanta a mão e o pé. Todos nós, né? Você que nos assiste também. Irmão, a vida tem isso. Momentos lá para baixo, que a gente sente desânimo, a gente é humano. E momentos de euforia, onde a gente fica bem. Agora, olha uma coisa comigo. Eu e você não fomos chamados para uma vida aonde simplesmente a adversidade vai fazer a gente ter um ânimo ou ela vai fazer a gente ter um outro ânimo. Amados, eu e você fomos chamados para ter uma fé constante. Irmão, como é que eu fico constante quando a vida está inconstante? Irmãos, só existe um lugar, só existe uma rocha, e essa rocha é a palavra. Ninguém consegue ficar bem em dias maus quando você está olhando para a adversidade, para o vento. Você vai para um lado e vai para o outro mesmo, você é agitado e levado. Por quê? Porque eu estou vendo a adversidade, não andando pela palavra. Eu gosto muito dos salmistas, principalmente o Salmo 42, eu acho muito interessante. O Salmo 42, o salmista faz o seguinte:
Ele fala o seguinte: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Gente, você já falou sozinho? Todo dia. Porque tem gente que fala assim, Drummond, é doideira, é loucura isso. Mas o salmista, no Salmo 42, ele está fazendo exatamente isso. Ele está fazendo, ó, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, Ele é o meu auxílio e Deus meu. Escute o que eu vou te dizer. Ou você ministra convicção à sua alma, ou a sua alma vai ministrar sentimentos à sua convicção. Ou você ministra convicção à sua alma, ou a sua alma vai ministrar sentimentos à sua convicção. O homem que crê, ele está nessa rocha, aonde as águas não levam nem para um lado nem para o outro, a rocha da palavra. Agora, quem duvida, irmão, ele deixa o sentimento levar ele para cá e para lá. Os sentimentos levam ele para uma dimensão ou para outra. Os sentimentos levam ele a uma realidade longe daquilo que é o que Deus planejou para ele. Mas em nome de Jesus eu quero declarar que haverá um rompimento na sua vida emocional nessa noite. A fé de Deus, a própria convicção do alto, quer te fazer viver uma vida estável. Você pode ficar de pé onde você está? Você pode ficar de pé? Feche os seus olhos. Você que nos assiste pela Rede Super, nós queremos declarar que um tempo de rompimento emocional começa na tua vida. Não que as emoções não virão. Nós temos uma alma, temos sentimentos. Mas chegou a hora da fé prevalecer sobre esses sentimentos.